Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 29 de setembro, com mais uma edição do nosso noticiário, nosso diário aqui para manter você muito bem informado do que aconteceu, do que vai acontecer no futebol do Brasil e no mundo. Um final de semana com muita bola rolando e a gente está aqui para deixar você muito bem informado, né? Você precisa começar a semana por dentro. Tivemos polêmicas, goleadas, discussões no Brasil e na Europa também. O futebol pegou fogo bastante no final de semana. Vou pedir o seu like, seu comentário, deixa aí o seu palpite, a sua reclamação, o que você achou das polêmicas que nós tivemos no futebol no final de semana. Deixa a sua inscrição, né? Se inscreva aqui no canal do Gol, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. E se você puder colaborar um pouco mais, compartilhe o canal do Gol para a gente trazer mais e mais pessoas aqui para a nossa discussão. Vamos lá, dividir a tela aqui com o gol.com.br. Colocando aqui a nossa capa, nossos principais destaques, você sempre encontra já na página principal. Acessou o gol.com.br, tem lá, isso aqui é perfeito, né? A gente tem o Mundial Sub-20 rolando, o Brasil fez um jogo interessante aqui com o México, um empate em 2-2, mas foi um jogo bem legal mesmo, bem divertido, e tivemos a vitória da Argentina sobre Cuba, né? É um Mundial Sub-20 que acaba sendo um pouquinho defasado, né? Porque você não tem Yamal, você não tem Estevam, você não tem os grandes nomes do futebol mundial. Aliás, que fica de uma relação muito boa, porque a gente fez um especial do Na Cara do Gol que entrou no ar na quinta-feira, falando justamente desses jovens talentos, e esses caras já estão decidindo, já são peças fundamentais para os seus times profissionais, né? Então o Mundial Sub-20 acaba ficando um pouquinho deixado de lado, tá? Vamos falar de Campeonato Brasileiro, começar com o Brasileirão aqui, uma rodada que vai ser completada nesta segunda-feira, começou lá no sábado com a vitória do Fortaleza sobre o Sport cada vez mais rebaixado para a Série B. O Vasco venceu o Cruzeiro por 2-0 e atrapalhou aí a ambição do Cruzeiro de assumir, pelo menos momentaneamente, né, seria a liderança. Então, uma grande vitória do Vasco, escapando, abrindo uma boa margem aqui para escapar do rebaixamento. Juventude e Internacional empataram em 1-1. A estreia do Ramon Dias como técnico do Inter ficou no empate em 1-1. E o Atlético Mineiro venceu o Mirassol por 1-0, dando uma freada aqui nessa empolgante campanha da equipe do Mirassol. O técnico Jorge Sampaoli conseguiu essa vitória importante para a equipe do Galo. Já no domingo tivemos o Grêmio também com outra vitória interessante sobre o Vitória por 3-1, um placar que ajuda bastante nessa briga contra o rebaixamento, né? O Grêmio conseguindo dar aquela escapada e empurrando ainda mais o Vitória lá para baixo. E o Bahia venceu o Palmeiras por 1-0, uma vitória importante para a equipe do Bahia seguir nessa briga, né? Tentar chegar lá em cima e brigar por uma vaga na próxima Libertadores, e atrapalha os planos do Palmeiras, né? Que agora já não tem mais aquela vantagenzinha que tinha sobre o Flamengo nos pontos perdidos, né? O Palmeiras tem jogos a menos. Esse jogo aqui ficou marcado principalmente pela polêmica que teve com relação ao gramado no pós-jogo, tá? Primeiro vamos começar aqui com a palavra do Abel Ferreira criticando o gramado da Arena Fonte Nova. É difícil, tu não estás preparado para este tipo de situações, não estás preparado para jogar num campo com um gramado. Estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Infelizmente, vocês forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado. É pintado, não consigo entender, mas pronto, acho que dar os parabéns ao Bahia, porque fez um golo numa ação individual, num jogo muito equilibrado, mas muito difícil de ser jogado, onde a bola está constantemente a saltar, onde os duelos são... É difícil de jogar assim, mas parabéns ao nosso adversário. Nossa, acho que segunda derrota fora de casa. É um caminho difícil, longo, mas é muito difícil jogar num gramado destes. Mas aceitamos e seguimos, está bem? Pois é, fez essa reclamação, falou que o campo parecia campo de rachão, e aí teve a réplica do Rogério Ceni que, olha, não mediu palavras não, foi lá e foi direto na jugular ali do Abel. Eu acho que a cor do gramado estava muito feia mesmo, sabe? Tava feia a cor do gramado, realmente.
Para o Palmeiras é melhor o gramado ruim. Porque ele só faz ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Para a gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição. Mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural, aí fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal, realmente, concordo, tem que concordar, aí eu assino embaixo, precisamos melhorar. Mas lesão muscular na conta do gramado também, aí já é demais. É isso, né? Polêmicas à parte sobre o tipo de gramado. O gramado não estava legal mesmo, não estava bonito, a imagem estava feia e aí você via a bola quicar bastante. Precisam tomar um pouquinho mais de cuidado com os gramados do futebol brasileiro. Acho que não é nem questão só de ser gramado artificial ou natural. Precisa ter... O campo de futebol tem que ser para futebol, né? O show tem que ser um extra em alguns momentos. Acerta o calendário que você consegue fazer mais show. Então essa tem que ser a discussão, principalmente no futebol do Brasil. Clássico carioca, tivemos a vitória do Fluminense sobre o Botafogo por 2-0, a estreia aqui do Zubeldia, boa, né, com relação ao placar, uma grande vitória. O Santos ficou no empate com o Red Bull Bragantino em 2-2, um placar que acabou não agradando nenhuma das duas partes, né, no Brasileirão. E fechando o domingo, tivemos a vitória de virada do Flamengo sobre o Corinthians por 2-1. Um grande primeiro tempo do Corinthians, poderia ter aberto vantagem, se tivesse um pouquinho mais de capricho na finalização, teria conseguido abrir um bom placar já no primeiro tempo. E por falar em capricho, tivemos um pênalti perdido pelo Yuri Alberto, que ele foi dar uma cavadinha e... Cara, pênalti é coisa séria, né? Mas o Dorival Júnior falou sobre o lance depois. Aquele momento é do atleta, ele foi treinado para isso. Nós temos lá uma sequência, pode ser que no dia ele não esteja bem. Ele pega a bola, dá entrega para o segundo, para o terceiro. Nós temos até 4 jogadores ali numerados para que possam bater a penalidade, mas interferência nenhuma. É resultado daquilo que foi treinado. Com certeza não foi dessa forma e fomos infelizes, temos que amargar tudo isso. Tá aí a palavra do Dorival, Yuri Alberto pediu desculpas, lançou comunicado, mas é difícil, né? Ele até se redimiu no segundo tempo, fez 1-0 para o Corinthians e aí depois teve a virada do Flamengo, o segundo gol marcado já nos minutos finais da partida, com polêmica também, porque sai de um lançamento lateral que a bola seria do Corinthians, a arbitragem marcou para o Flamengo e aí foi cobrado rápido e saiu o gol do Flamengo, mas é uma vitória que ajuda bastante. Essa rodada foi muito boa para o Flamengo, termina hoje com o São Paulo contra o Ceará se enfrentando no Morumbi com promessa de protestos, tá? Por parte da torcida tricolor, que está bem irritada com a eliminação da forma que foi na Copa Libertadores. O Flamengo abre vantagem, lidera com 54 pontos, Cruzeiro tem 50 pontos, é o segundo colocado, mas tem um jogo a mais, e 2 jogos a mais que o Palmeiras, que é o terceiro com 49. Mirassol fecha o G4 com 42 pontos na quarta posição, Botafogo tem 40, Bahia 40 pontos também, quinto e sextos colocados. Lá embaixo, briga contra o rebaixamento, já vai dando uma distanciada maior aqui, né? Juventude 22 pontos, é o 17º, mesma pontuação do Vitória, que é o 18º, Fortaleza 21, 19º, e o Sport, situação complicadíssima, é o 20º com 14 pontos. Essa é a situação da tabela do Campeonato Brasileiro neste momento. Brasileirão da Série B, nós temos aqui uma mudança, tá? O Criciúma levou uma sapecada do Paysandu jogando em casa, 4-2. Criciúma vinha de uma sequência de jogos sem levar gol, levou 4-2 em casa, mas ainda está lá na liderança do campeonato. Mas tem jogo hoje do Goiás e tem jogo do Curitiba, e eles podem, né, entrar aqui nessa primeira colocação. Aliás, o Goiás joga amanhã, fecha a rodada na terça-feira. Hoje o Curitiba entra em campo contra o Avaí, teremos também o Amazonas contra a Chapecoense e o América Mineiro contra o Volta Redonda. Situação de tabela nesse momento, olha só, o Atlético Paranaense passou aqui o Curitiba, claro, com um jogo a mais. O Atlético Paranaense numa grande recuperação aqui, venceu o Ferroviário por 1-0 e entrou no G4, vai bem, o Furacão
voltando para a Série A, né? Continuar assim, ainda tem bom campeonato e a briga tá boa lá em cima, assim como tá boa a briga lá embaixo também contra o rebaixamento. O Paysandu é o lanterna com 25 pontos, o Amazonas tem 27, o Botafogo de Ribeirão tem 29, o Volta Redonda tem 30, mas o América Mineiro tem 30, o Atlético tem 32, a disputa está bem forte na Série B. Quem está de volta na Série B, recebeu uma homenagem minha aqui hoje, é a Ponte Preta. A Ponte Preta, o primeiro time da Série C a garantir a classificação, ficou no empate em casa com o Náutico em 1-1, mas contou a vitória do Brusque sobre o Bugre. Dá um trava-língua, né? O Brusque venceu o Guarani por 3-2, gol marcado já nos acréscimos, e garantiu a classificação, o acesso da Ponte Preta para a Série B de 2026. No domingo, tivemos o São Bernardo perdendo em casa para o Floresta por 1-0, e o Caxias, que foi dono da melhor campanha na primeira fase, perdeu para o Londrina por 1-0 também, e agora Londrina e Floresta estão no topo, lá no grupo B. Grupo C, Ponte Preta já garantida. Guarani e Náutico se enfrentam no próximo final de semana, um jogo que pode ser decisivo. Uma vitória do Guarani coloca o Bugre na primeira divisão, e se o Náutico vencer, a briga fica boa. Na última semana tem derby campineiro, então vai pegar fogo. Semana que vem decisiva para Guarani e para o Timbu. Falar de Premier League também, tivemos uma rodada bem interessante que vai ser encerrada hoje com o West Ham enfrentando o Everton. O West Ham que mandou embora o Graham Potter, que era o seu treinador, né? Mandou embora no sábado de manhã e apresentou o Nuno Espírito Santo como novo técnico. Curiosidade, Graham Potter só tinha uma vitória na temporada da Premier League, justamente sobre o Nottingham Forest do Nuno, né? Então, acabou sendo essa coincidência aqui. Começou a rodada com a vitória do Brentford sobre o United por 3-1, uma derrota que coloca em risco bastante, tá, o emprego do Rubem Amorim, muito ruim mesmo. Teve até a chance do 2-2 ali, mas o Bruno Fernandes perdeu mais um pênalti. O Crystal Palace venceu o Liverpool por 2-1, jogo com polêmica. O gol do empate do Liverpool vem num lance que tem um toque de mão do Salah e a arbitragem não marcou nada, mas o Crystal Palace conseguiu nos acréscimos a vitória. O Bournemouth empatou com o Leeds em 2-2. O City atropelou o Burnley por 5-1. Curiosidade desse jogo, 2 gols contra do zagueiro do Burnley, 2 gols do Haaland, né? Foram os artilheiros da tarde. O Chelsea perdeu de virada para o Brighton, mais uma vez com problema de expulsão, ficou com um jogador a menos e aí levou a virada em casa do Brighton por 3-1. O Sunderland venceu o Nottingham Forest por 1-0. Tottenham empatou com o Wolverhampton, primeiro pontinho conquistado pelo Wolverhampton na temporada. O Aston Villa venceu o Fulham por 3-1, jogo com polêmica também, assim como teve polêmica Newcastle e Arsenal, vitória do Arsenal nos instantes finais, ali no último lance com o Gabriel Magalhães marcando o gol da virada de cabeça, né? Bola parada ajudando o Arsenal mais uma vez. Polêmica aqui porque teve um pênalti no Gyökeres que o VAR voltou, depois teve um pedido de pênalti num toque de mão do Gabriel Magalhães que a arbitragem entendeu como movimento natural, teve um outro toque de mão também do cara do Newcastle que a arbitragem mandou seguir. Confuso demais. A arbitragem no final de semana da Premier League foi horrível. Liverpool lidera com 15 pontos, Arsenal segundo com 13 pontos, deu aquela encostada aqui na tabela, tá bem interessante a briga. Crystal Palace, que venceu o Liverpool na Supercopa, né, tirou aqui essa margem de folga que o Liverpool tinha na temporada. Lá embaixo tem Burnley, West Ham e Wolverhampton. Passando pelo Campeonato Espanhol, porque nós tivemos uma mudança na ponta da tabela aqui. O Barcelona assumiu a liderança porque no sábado o Atlético de Madrid meteu 5-2 no Real Madrid. Jogaço, uma partida de tirar o fôlego. O Lenormand abriu o placar com 14 minutos, o Mbappé empatou o jogo com 25, depois o Arda Güler fez o 2-1 numa boa jogada do Vini Júnior pela esquerda. Ainda no finalzinho do primeiro tempo ainda saiu o empate de novo do Atlético de Madrid, e aí começou o segundo tempo, meu amigo. Teve pênalti e o Julián Álvares foi lá e fez o gol, depois ele cobrou uma falta e fez o 4-2, e para fechar o jogo, o Griezmann, nos acréscimos, fez 5-2, grande vitória da equipe do Atlético de Madrid. Não fazia 5 gols no Real Madrid desde 1950. 75 anos, essa marca caiu agora e quem cai é o Real Madrid, porque o Barcelona venceu
a equipe da Real Sociedad de virada, né, com gols do Koundé e o Lewandowski na volta do Yamal, e assumiu a ponta de La Liga. Agora com 19 pontos, Real Madrid tem 18 pontos. O Barcelona e o Elche são os únicos times que não perderam ainda na Liga Espanhola. Campeonato francês, tivemos o PSG em campo e voltando a venceu o Al-Shehri por 2-0, né? E aí divide a ponta com o Lyon, que venceu o Lille por 1-0. Na Bundesliga, o Bayern de Munique já na sexta-feira venceu o Werder Bremen por 4-0, mais uma goleada do Bayern, e o Borussia Dortmund fez 2-0 no Mainz. A briga tá ali, tá disputadinha aqui, tá, né, o Borussia tentando se manter nessa confusão. Para a gente fechar, vamos passar pelo campeonato italiano, porque foi um final de semana com uma vitória do Milan sobre o Napoli, e o Milan assume a ponta, né? Assume a ponta aqui da Serie A italiana, 12 pontos, mesma pontuação do Napoli, leva vantagem nos critérios de desempate. No sábado, a Juventus ficou no empate em 1-1 com a Atalanta, né? A Atalanta saiu na frente, dominava o jogo, a Juventus achou o empate, teve chance no finalzinho de virar, mas não conseguiu. A Inter volta a vencer, vence o Cagliari por 2-0. A briga está bem interessante, assim como teve a Roma também vencendo o Verona por 2-0. Teremos um Parma e Torino nesta segunda-feira, assim como Genoa e Lazio se enfrentando para o fechamento aqui da quinta rodada do Campeonato Italiano. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Resumão do que aconteceu no final de semana para você começar a semana muito bem. Semana que tem Champions League. Você fica ligado aqui no canal do Gol. Amanhã tem o Gol nas Américas com Dudu Monsanto falando do futebol sul-americano. Convido mais uma vez você a acompanhar o que aconteceu no nosso podcast Na Cara do Gol, que foi bem legal, trazendo jovens, né, do futebol mundial que, com certeza vão brilhar daqui por diante. É isso. Deixa o seu like, seu hype, seu comentário. E aquele abraço. Valeu!